né? Glória a Deus, porque Ele já se faz presente aqui nesse lugar, nessa noite. Amém? Quem aqui já pode sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar, nessa noite? Porque está forte, está forte. Deus é maravilhoso e Ele se faz presente aqui pela graça, pela misericórdia dEle, né, no nosso meio. Então, a Bruna já orou e nós vamos abrir a palavra, né? Hoje nós vamos manter bem a Bíblia aberta, que nós vamos passear pela Bíblia. Mas para começar, a gente vai ler Mateus 18, do 23 até o 35. A parábola do credor incompassivo. Eu creio que algumas pessoas, se não quase todo mundo aqui já conhece, porque é uma parábola bem conhecida de Jesus. E o tema, perdão, né, para a glória do Senhor. Nós estamos iniciando a série hoje. Eu sei que Deus vai falar muito aos nossos corações. Porque quando Deus quer usar uma filha dele, quer usar um filho dele, Ele faz ele vivenciar aquilo que Ele vai pregar primeiro, para que Ele venha pregar com autoridade. Porque a gente só prega com autoridade aquilo que a gente vive na pele, para a gente praticar e depois pregar. Então, vamos lá, né? Todos nos encontraram? Fala assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começou a fazer contas. E foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Repete comigo, 10.000 talentos. Amém. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deve. Repete comigo: 100 dinheiros. Amém. Então, o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, porém, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram e declararam ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão de seus companheiros, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse toda a dívida, tudo que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Então, para começar, essa parábola foi uma palavra que, assim, logo que eu converti, já veio de cara essa parábola até a mim. Deus me ensinou que Ele realmente estava falando sobre perdão nessa parábola, né? E trata-se de um rei muito poderoso que foi acertar as contas com seus servos, com seus conservos. Eu creio que quando Jesus ele contou essa parábola, ele tinha em mente os governadores das províncias, porque tinha o rei e tinha os governadores das províncias que iam até lá acertar as contas, os tributos, os impostos. Só que esse primeiro conservo ali, ele devia tanto àquele rei, mas ele devia tanto, que ele não tinha, nem mesmo ele sendo governador, ele não tinha como pagar. Ele não tinha como pagar. O que ele fez? A princípio, a atitude dele foi correta. Ele se humilhou diante daquele rei. Ele se humilhando diante daquele rei, o que ele pediu? Pai, Senhor, seja generoso para comigo, e eu tudo te pagarei. Porque a dívida dele era tão alta, que ele poderia ser lançado na prisão.
com a família dele, né? E, não, na verdade, eles poderiam ser vendidos. Ele e a família, com tudo que ele tinha, para que a dívida fosse paga. Então, a dívida dele era 100 mil talentos. E eu, 100 talentos, né? Não é isso? E eu fui pesquisar, um talento de ouro valia cerca, em reais hoje, cerca de 60 mil reais. Então, esse homem estava devendo para ele 600 milhões de reais. 10 mil talentos. Era muito dinheiro. Obrigada, gente. Era sem dinheiro, 10 mil talentos. Era muito dinheiro. E 600 milhões de reais é uma dívida impagável, até mesmo para uma pessoa rica, muito poderosa. Só que ele suplicou o favor daquele rei. E aquele rei, ele se moveu de íntima compaixão e perdoou a ele toda aquela dívida. Pensa, 600 milhões, cerca de 600 milhões de reais. Era muita coisa. Porém, quando aquele homem encontrou com uma pessoa que também devia para ele, essa pessoa, assim, devia 100 dinheiros. E 100 dinheiros, vocês vão ficar até pasmadas, valia cerca de R$ 24,20. E ele não quis perdoar. A dívida daquele homem para com ele era tão pequena que ele não podia vender aquela família, ele não podia vender aquele homem. Ele falou assim, mas ele podia prender. E ele falou, então você vai ser preso até você me pagar. E Jesus, quando ele fala essa parábola, ele está falando a respeito do perdão que nós recebemos dele. De tudo quanto nós recebemos de Jesus. Não só no momento da nossa conversão, não só quando nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, não só quando nós entregamos as nossas vidas a Ele, nós recebemos tudo o que Ele fez por nós. Mas também da nossa caminhada com Deus. Ao longo da nossa caminhada com Deus, nós sempre estamos recebendo perdão do Senhor. Todos os dias nós carecemos do perdão do Senhor. Todos os momentos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Todos os dias nós vamos até o Senhor pedir Ele perdão. O contexto dessa parábola está lá quando Pedro perguntou para Jesus, até quando você deveria perdoar um irmão? Até 7? Aí Jesus falou, não diga até 7, mas até 70 vezes 7. Todos os dias nós precisamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós somos pecadores. E a nossa dívida, então nós vamos começar a ler agora tudo que Jesus fez por nós e continua fazendo. Lá em Efésios 2, do 1 ao 5, lá fala, o primeiro versículo fala assim, Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus, quando Ele olhou para nós estávamos no mundo, Ele nos vivificou, ou seja, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Porque o pecado, ele gera morte. E nós estávamos mortos espiritualmente. Jesus, ele não olhou para a minha condição e nem para a sua condição. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida não quando tinha esperança para nós. Ele nos deu vida não quando as outras pessoas olhavam para mim e falavam, Soraya, que bênção que você é hoje. Ele nos deu vida não quando você era todo arrumadinho, limpinho, aprumado como você é hoje. Ele olhou para você quando você estava sujo na lama do pecado. E a sua dívida era impagável com Ele. Ele achou graça na sua vida, Ele te deu vida quando você estava morta em delitos e pecados. Ninguém dava nada por você. Quando ninguém mais dava nada por você, quando todo mundo já falava que você não ia dar nada mais que presta, quando as pessoas olhavam para você, te julgavam, te criticavam, quando todo mundo já não queria mais saber da sua companhia, porque você era uma péssima companhia, Jesus quis saber de você. Jesus, Ele te amou, Ele te deu vida. E eu queria ler essa passagem com você hoje, porque quando eu estava lendo hoje, fazendo essas anotações de manhã, até comentei com a pastora Valéria, Deus falou muito comigo. Está em Efésios 2, do 1 ao 5. Que fala assim. Só um momentinho, gente, que essa Bíblia não converteu. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa passagem é muito forte. Ele nos deu vida, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Nós estávamos sujos na lama do pecado. Nós não nos importávamos com Deus, não queríamos saber das coisas de Deus. Nós andávamos segundo a vontade da nossa carne. Nós andávamos segundo a vontade do nosso pensamento. Tudo que a nossa carne sugeria, a gente ia lá e praticava, porque a gente era filho da desobediência. A gente era filho da ira. Mas Jesus te alcançou. E Jesus me alcançou. E foi tão maravilhoso que Ele me deu uma nova vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar as coisas, uma nova maneira de enxergar as outras pessoas, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de encarar o pecado. Porque para mim o pecado ele era uma coisa natural, todo mundo pratica, por que eu não posso praticar? Porque eu quero dizer para você, minha irmã, nessa noite, ser cristã não é você ser um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. Porque a Bíblia diz que você é santa. Porque Jesus falou, não só Ele te vivificou, como Ele te santificou. E isso foi a primeira coisa que Deus trouxe ao meu coração. Uma das primeiras obras que Jesus fez na nossa vida ao nos salvar. Ele nos deu vida em nossos delitos e pecados. Por causa da sua muita misericórdia. E o apóstolo Paulo fala muito mais aqui, que ele fala que nós fazíamos a vontade da carne, fazíamos a vontade dos nossos pensamentos. E eu fico imaginando Jesus olhando para nós e falando, minha filha, você pode estar até dessa maneira, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a segunda coisa que eu quero dizer é exatamente isso, que está lá em Romanos 6:2, e você não precisa abrir, porque nós vamos demorar muito, né, que abrindo a Bíblia, mas depois se você quiser conferir em casa, eu dou as passagens. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, ela foi muito maior do que todo e qualquer pecado que você tenha cometido. A graça de Deus, ela é muito maior do que tudo aquilo que você praticou um dia, tudo aquilo que você fez um dia, de tão distante que você estava. Você estava tão afundado, eu estava tão afundado na lama do pecado, mas a graça de Deus, ela foi maior do que todos os meus pecados, do que todas as minhas falhas. A graça de Deus foi maior do que todos os meus erros. E a Bíblia diz que não só maior, como ela abundou. Ela superabundou. Que abundar está cheio, ela transbordou nas nossas vidas. Jesus não olhou para os nossos pecados. Jesus não olhou para as minhas falhas. Ele me escolheu, Ele te escolheu para viver uma vida de santidade com Ele, para viver uma vida com Ele. E todos os dias, quando nós vamos até Jesus, com o nosso coração arrependido, pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa. Porque essa é a natureza de Jesus. A natureza de Jesus é o amor. A natureza de Jesus é a misericórdia. A natureza de Jesus é a graça. Superabundante. E a terceira coisa que o Espírito Santo de Deus foi me dando quando eu estava anotando as coisas aqui, foi: Ele riscou a cédula que era contra nós, que está lá em Colossenses 2,14. Cédula, essa passagem de Colossenses está falando da lei. Porque a lei, ela foi dada para quê? Para conhecimento de pecado. Porque os homens andavam pecando e não sabiam. Então Deus deu a lei. Ó, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Ninguém nunca conseguiu ser justificado diante de Deus pela lei. Por isso que Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Moisés, Ele fez uma aliança. Nunca ninguém conseguiu cumprir. Porque é uma dívida impagável. Como a dívida daquele homem, 600 milhões de reais, era impagável com aquele rei. A nossa dívida com Jesus, com Deus, era impagável, não tinha como a gente pagar. O que é que Jesus fez? A Bíblia fala, Ele riscou a cédula que era contra nós. Ele riscou a cédula. Ele foi lá e cumpriu a lei por nós. Essa lei que consistia em ordenanças, Ele riscou por nós, Ele cumpriu toda a lei por nós. Ele cumpriu para que nós fôssemos nele, achados nele. Fôssemos perdoadas nele. Ele morreu no meu e no seu lugar. Aquela cruz era uma condenação de vergonha.
Jesus não merecia passar por aquilo, quem merecia estar lá éramos nós, mas ele riscou a cédula que era contra nós. O escrito de dívida, ele foi lá e pagou por mim e por você. E isso foi uma coisa grandiosa, porque hoje nós somos livres da condenação do pecado. Nós somos livres do domínio do pecado. O pecado, hoje, ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas, como nós lemos lá em Efésios, que dominava antigamente. Antigamente nós éramos dominados pelo pecado, mas hoje não. Jesus é o Senhor das nossas vidas. É Ele que manda. É Ele que faz. É Ele que manda e nós obedecemos, porque nós o amamos. E aí, outra coisa. Por que nós não amamos? Nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João 4,19, fala, Ele me amou, Ele nos amou, nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Então, esse amor de Deus, nós o amamos? Amamos. Quem é que ama Jesus? Falei com a pastora Fernanda outro dia, eu sou apaixonada por Ele. Eu sou doida com Jesus. Mas porque Ele me amou primeiro. Eu estava lembrando hoje, esses dias para trás, Deus, e falando com o Senhor, por que eu não me converti antes, Senhor? Eu queria tanto ter tido mais oportunidade de ter andado com o Senhor, lá na minha adolescência, na minha juventude. Por que eu não cheguei perto do Senhor antes? O Senhor já me chamava, eu sentia o Senhor me chamando. Mas Deus teve tanta misericórdia de mim que Ele resolveu. E Ele falou assim, você vai vir, você pode fugir. Porque a Bíblia fala que nós podemos estar no alto da montanha e no fundo do mar. Ele nos acha. Nós podemos estar no alto ou no vale. Aonde nós estivermos, Jesus, Ele nos encontra. A graça dEle nos encontra. Então Ele nos amou primeiro. Você não ama porque você é boazinha. Você não ama porque você tem um coração bom. Você o ama porque Ele te amou primeiro. Porque Ele te amou e o amor dEle te atraiu. O amor dEle te constrangiu. Porque quando nós nos convertemos verdadeiramente, nós reconhecemos e vemos que nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos a graça dEle. Porque nós somos muito falhos. E outra coisa, e essa, eu creio que tem muito mais coisa, mas o Espírito Santo me deu até aqui, né? Sobre as obras de Jesus na nossa vida, Ele nos justificou. Que está lá em 2 Coríntios 5, 21. E fala assim, aquele que não teve pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus, Ele nos justificou, e justificação é isso. Ele não só tomou o nosso lugar de pecador, como nos colocou no lugar de santo, no lugar dEle. Então Ele nos trouxe justificação. E para Jesus e para Deus hoje nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele sente o bom perfume de Cristo. Essa é a obra que Jesus fez na minha e na sua vida. Completa. Não deixou falhas. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, cobertas pelo sangue dEle, lavadas, remidas, separadas, adornadas, santificadas para a glória dEle. E o perdão dEle é abundante em nossas vidas todos os dias. Mas aí, o que essa passagem toda tem a ver com perdão? Nós recebemos tanto de Jesus, como nós demos essa breve, estudada aqui assim. Nós recebemos tanto dele e continuamos recebendo. Eu tenho 27 anos de caminhada com Jesus. Todos os dias eu preciso receber dele na minha vida. Todos os dias. Porque eu não sou nada sem Ele. Tudo é Ele na minha vida. Sou completamente dependente dEle. Em tudo eu dependo dEle. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Mas muitas das vezes, é isso que Jesus estava relatando nessa parábola. E muitas das vezes nós recebemos tanto dEle. Mas quando nós precisamos dar, nós somos mesquinhas. Nós somos miseráveis. Nós somos falhas, nós não queremos dar aquilo que nós recebemos tanto. Muitas das vezes, é isso que essa parábola nos ensina. Nós devíamos para Jesus uma dívida impagável. Nós devíamos para Deus uma dívida que nós não temos condições de pagar. Mas Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar e pagou a nossa dívida. Ele pagou. Mas muitas das vezes o nosso irmão nos deve tão pouco. E eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu estou falando de, às vezes, comportamentos, amor. Às vezes o nosso irmão falha tão pouquinho com nós em relação ao tanto que nós falhamos com Deus.
E nós não estamos dispostas a liberar R$ 24,20 para o nosso irmão. Nós não estamos dispostas a liberar esse perdão que nós já recebemos. Porque nós queremos só receber. Nós queremos receber e é tão maravilhoso a gente receber o perdão de Deus, na verdade. A gente se sente renovada. A gente se sente transformada. A gente se sente alguém de valor. Mas quando um irmão pisa no nosso calo, nós esquecemos de tudo quanto nós recebemos, de tudo quanto Jesus ele fez por nós. E queremos castigo para o nosso irmão. Queremos que o nosso irmão ele seja punido severamente. Nós queremos que o nosso irmão ele pague porque ele afinal nos ofendeu, ele nos magoou, ele nos feriu. Mas nós nos esquecemos de quanto nós ferimos a Deus, do quanto nós entristecemos ao Espírito Santo com os nossos pecados. E continuamos entristecendo, e continuamos necessitando da graça, continuamos necessitando do perdão, continuamos necessitando, e somos mesquinhas em perdoar. Nós negamos o perdão porque nós estamos certas. Nós somos a parte certa. Nós somos a parte justa. Nós que fomos prejudicadas. Fui eu. Eu que estava certa. Aquela irmã me feriu com palavra. Mas ela me feriu, mas eu estava certa. Eu só me defendi. E nós não queremos perdoar. Nós não queremos liberar o perdão. E isso tem impedido o crescimento espiritual de muita gente, inclusive até o meu. Se eu não liberar perdão, eu não vou ter comunhão com Deus. Se eu não liberar perdão, eu não posso nem orar. Porque Jesus ensinou a gente a orar, foi na oração modelo. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado quem tem nos ofendido. É condicional. O amor de Deus ele é incondicional. Mas o perdão ele é condicional. Jesus ele só vai te perdoar se você também perdoar sua irmã que te feriu. Se você também de todo o seu coração. E aí é muito claro aquele último versículo que fala, assim também fará o Pai Celestial, aquele que não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Aqueles atormentadores, que fala lá no último versículo da passagem, se eu não me engano, versículo 30, 31, são aquele homem ele ia ter que ficar ali a eternidade, o resto da vida dele, porque ele nunca ia poder pagar aquela dívida. E ele foi, e no final, como ele também não quis perdoar, ele foi entregue aos atormentadores que ia atormentar ele no resto da vida dele. Ele nunca ia conseguir pagar. Esses atormentadores é o diabo, é o inferno. É para lá que vão as pessoas que não querem perdoar. É para lá que vão as pessoas que negam perdão, que negam reconciliação, que negam amor, que não dão aquilo que recebe. Você tem recebido tanto do Senhor, minha irmã. O que custa você perdoar aquela pessoa que te ofendeu? O que custa você amar essa pessoa que tem te ofendido, que tem te ferido? Você tem recebido tanto do Senhor todos os dias. Mas se você não perdoar, você não vai morar com o Senhor na glória. Você vai ser entregue a Satanás para ser atormentado pela eternidade. E eu creio que ninguém aqui quer ser atormentado pela eternidade. Você não foi criada para isso, você foi criada para morar com Jesus na glória, para ouvir dele, vinde bendito do meu Pai. Eis aqui o reino que eu tenho preparado. Então o evangelho é difícil por causa disso. Porque muitas vezes, nós, como mulheres cristãs, queremos receber. Queremos receber. Jesus, enche-me de ti. Jesus, me abençoa. Ô Senhor, me usa, Senhor. Abençoa meu ministério. Abençoa minha família. Abençoa minha saúde. Abençoa minha casa, meus sonhos, meus projetos. Tá, mas e aquele irmão que pisou no seu calo e você não perdoou? E aquela irmã que te ofendeu, falou mal de você pelas costas, fez fofoca com o seu nome? E aquela irmã que não quis se sujeitar à sua autoridade de líder, o que você tem feito com ela? O que você tem feito com ela? Você tem pisado? Você tem jogado fora? Porque Jesus não joga, não. Jesus, ele é amor. Jesus, ele é misericordioso. E aquela irmã que tem te blasfemado, tem falado mal da sua família, tem te prejudicado de todas as formas, financeiramente, aquele irmão que tem pisado no seu calo, o seu marido que não te dá atenção, o seu filho que te desobedece, dentro da sua casa, como você é. Porque aqui na igreja é muito fácil nós vestirmos uma capa de santidade, abrirmos o sorriso e chegarmos ali e ficar ali atrás. Mas como você é dentro da sua casa? Como que você é lá dentro da sua casa?
com seus filhos, com sua família, com seu esposo, com a sua parentela. Como que você é, como que você tem agido? Você tem liberado perdão? Você tem praticado aquilo que Jesus te deu, aquilo que Jesus te ensinou? Por isso que Deus colocou no meu coração hoje cedo. Vai falando da obra que eu fiz, para que elas fiquem cheias, mas depois fala que elas também precisam de liberar perdão. Porque se você não liberar perdão, não adianta você vir servir no diaconato. Se você não liberar perdão, não adianta você dançar aqui na frente. Se você não liberar perdão, não adianta você cantar nesse altar nem pregar. Você vai para o inferno. Porque é lá que vai parar aquela pessoa que não libera perdão. Vai ser entregue aos atormentadores. Se você não perdoar, não adianta você pregar, porque Deus ele pode até te usar. Mas salvo você não vai ser. Salvo não. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Ela não mente. E se você não liberar perdão hoje, agora, você não sabe o que vai ser da sua vida daqui a 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto. A gente não sabe. A gente tem visto vídeos, pessoas ali, eu estou falando até para mim, né? Pregando no altar, a pessoa cai lá, morre lá mesmo. Morre. E aí, como que estava a vida dessa pessoa com Deus? Porque eu posso, irmãs, enganar vocês. Eu posso. Mas a Deus eu não consigo enganar. E graças a Deus por isso, porque Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele sonda. Ele conhece. Você precisa liberar perdão para aquela pessoa, para o seu vizinho que tem pisado no seu calo. Você tem que liberar perdão para o seu parente que não tem te amado como você acha que você merece amor. Você não tem que ficar mendigando amor, porque Jesus te ama. E o amor dele é suficiente para nós. Mas também você não tem que ficar guardando mágoa no seu coração. O seu coração é o altar do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, ele habita em mim. Ele habita em nós. Você tem que liberar perdão para o seu filho, que às vezes te fala coisas que te machucam tanto. E você tem que liberar perdão para ele também. Para as pessoas que têm te decepcionado. Talvez você criou tanta expectativa em cima de alguém e essa pessoa frustrou as suas expectativas. Libera perdão. Você também não é perfeito. Você também não é perfeita. Você também pode estar frustrando alguém, decepcionando. Nós não estamos aqui, irmãos. Eu já falei isso, eu amo vocês todas. Eu amo todo mundo aqui. A Anice fala, Soraya é amor, ela ama todo mundo, eu amo todo mundo. Eu não tenho, graças a Deus, gente, mágoa de ninguém, graças a Deus aqui não. E procuro não ter das pessoas que me ferem também. Porque eu peço a Deus, limpa meu coração. Mas nós temos que praticar o amor. Não é amar só de palavra. É ter um coração limpo. É ter um coração santificado no Senhor. É procurar praticar a palavra todos os dias. É buscar do Senhor se você não está tendo força, não está tendo condição. É buscar do Senhor se você não está conseguindo liberar esse perdão. Está sendo difícil demais. Talvez é uma coisa muito séria que fizeram com você e você não consegue liberar. Busca o Espírito Santo de Deus essa noite. Ele vai te capacitar a perdoar. Ele vai te capacitar. Porque nós somos dependentes dele. Sozinho, muitas vezes, nós não vamos conseguir mesmo. Nós temos que ir até ele. Ô Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu sou dependente do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. Não é vergonha a gente se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou falha, eu sou pecadora, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Não é vergonha a gente se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, eu não consigo, porque eu sou um ser humano. Mas Deus, quando Ele vê a humildade, Ele vê a sinceridade no nosso coração, Ele contempla, e Ele vem, Ele nos ajuda. Ele começa a trazer à memória tantas coisas, as nossas lembranças, sabe? O tanto que Ele nos amou, o tanto que Ele fez por nós. Ele nos capacita, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Você não está sozinha. Você não está sozinha nessa empreitada de liberar perdão. Peça ao Espírito Santo de Deus para gerar esse perdão no seu coração nessa noite. Para gerar esse perdão no seu coração. Pessoas aqui com o coração tão entristecido porque não consegue liberar perdão, não consegue. Você não consegue. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite. E ele vai te encher, ele vai te capacitar, ele vai te transformar.
porque você não está sozinha. Jesus falou assim: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador, ele falará com vocês da parte do meu Pai. E o Espírito Santo de Deus, eu sei que ele está falando com muitas mulheres aqui nessa noite, inclusive comigo, tá? Porque a palavra ela é uma espada de dois gumes que machuca aqui, machuca aí, mas machuca muito aqui. Nós precisamos de praticar a palavra. Nós precisamos ser cristãs melhores, igreja. Senão nós vamos caminhar nessa terra em vão e nós não vamos herdar a salvação que Jesus tem para nós. O que eu quero dizer para você nessa noite, que título não vai te salvar. O que eu quero dizer para você, que obra não vai te salvar. Nada disso. Nós temos que praticar a obra. Não é para a gente ser salvo, é porque nós somos salvos. É porque nós fomos alcançados. É por causa daquilo que Deus fez por nós. E não para a gente ser salvo, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não adianta a gente querer fazer muita obra, mas falar: Senhor, aqui ó, em troca de eu perdoar a minha irmã aqui, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou dar cesta básica. Não adianta. Não adianta. A palavra ela tem que ser praticada. Jesus falou uma parábola, não sei se é uma parábola, mas ele falou uma coisa assim, muito interessante que eu acho na Bíblia. Esses dias eu estava pensando que o homem que lê essas palavras e ele pratica, ele é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio o vento, veio a tempestade, veio tudo quanto há, e essa casa não foi destruída porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas aquele homem que lê essas palavras e ele não pratica, e construiu a casa dele, foi na areia. Qualquer coisa vai te derrubar. Onde que está a diferença da sua força? É na prática da palavra de Deus. É no exercício diário da palavra de Deus. Só ler sem praticar não vai adiantar. Só estudar sem praticar não vai adiantar nada. É a prática que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Jesus está te chamando nessa noite para uma vida nova, para um coração novo. Nós precisamos de ser renovados, meus irmãos. Sabe essa pessoa que você está pensando aí agora mesmo, que te feriu, que te magoou, que te entristeceu? Essa pessoa aí, esse seu parente, esse seu vizinho, alguém da igreja, essa pessoa está precisando do seu perdão. Sabe para quê? Quando você liberar esse perdão, você vai ser liberada e ela também. Libera esse perdão. Você precisa ser perdoada. Você precisa ser restaurada na sua vida. Você precisa de tirar esse fardo pesado da mágoa, esse fardo pesado do ressentimento, esse fardo pesado do desprezo, esse fardo pesado do ódio, da amargura do seu lombo, e colocar o fardo de Jesus, que é leve, e o jugo dele, que é suave. Você precisa de trocar de fardo nessa noite. Jesus, ele está aqui pronto para te ajudar. Você precisa trocar esse fardo nessa noite, porque esse fardo está pesado demais para você e ele está te adoecendo. Ele está te tornando uma mulher amarga, uma mulher triste, uma mulher cabisbaixa, uma mulher doente. Você precisa de trocar esse fardo com Jesus para que você volte a sorrir, para que seus olhos voltem a brilhar, para que você volte a sentir a presença de Deus, para que você volte a ter comunhão com o Senhor, para que Ele possa novamente ouvir as suas orações. Ele precisa de ouvir as suas orações. Você precisa que as suas orações sejam ouvidas por Ele. Você precisa. E se você não liberar esse perdão que você precisa liberar nessa noite, não adianta você orar. Ele não vai ouvir. É duro, né? Kátia. Parecendo a Kátia, né? Mas eu sempre, quando eu prego uma palavra dura, eu sempre estou falando assim: Jesus corrige quem Ele ama. Ele te ama. Ele te criou. Ele te formou. Ele te conhece. Ele sabe, minha irmã, que não está fácil para você. Porque talvez você já perdoou essa pessoa várias e várias vezes, essa pessoa insistiu no mesmo erro. Mas Jesus falou com Pedro que não é só 7, é 70 vezes 7. É 70 vezes 7. Não é só 7. Você cansou de perdoar? Jesus não se cansa de te perdoar. Você não se cansa de pecar. Amém, igreja? Então fique de pé. Bebeu uma água. Eu falei com as meninas no carro quando a gente estava vindo, que tem uma música,
Eu não vou cantar não, tá? Pode ficar sossegada. Eu gosto muito dessa música, mas ela é uma música muito antiga, mas eu fiquei assim, eu mando, peço as meninas para colocar, não peço. Mas ela fala isso. Ela fala assim, que se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, por algum motivo, interceda por ele. Entregue a sua vida a Deus. Porque Deus quer que você e sua irmã sejam um. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus ele é derramado onde há o quê? Unidade. Ali o óleo desce sobre a barba de Arão, escorre pelo corpo, porque o corpo está unido. O Espírito Santo de Deus ele vai ser derramado aqui nessa noite, mas você precisa de pedir Deus para liberar. Peça a Deus, faça a sua oração com o Senhor nessa noite. Você e Deus. Para que você, peça a Deus para limpar seu coração dessa tristeza, dessa mágoa. Peça a Deus para limpar seu coração dessa angústia. Talvez você tenha ficado até mesmo deprimida, porque é muito tempo que você tem carregado isso, mas Jesus, essa noite, Ele quer trocar esse fardo com você e Ele vai trocar. Você que está em casa e também me ouvindo nessa noite, libere esse perdão que está aí guardado no seu coração. Eu não sei o que houve com você para você não estar aqui, mas se você está ouvindo, Jesus quer falar com você nessa noite. Libere esse perdão que está no seu coração. Libere perdão para essa pessoa que te magoou, que te feriu, que te decepcionou. Essa pessoa que foi injusta com você, porque você também foi injusta com Deus. Nós aqui também, nós também somos muito injustos com Deus. Mas Ele nos vivificou. E essa passagem de Efésios me faz pensar assim, eu estava lá mortinha, suja na lama do pecado, imunda. E Jesus tão santo, tão limpo, tão adorável, tão precioso. Aí, quando Jesus chegou perto de mim, não foi a minha sujeira que sujou as vestes dele, mas a brancura dele que me limpou, o sangue dele me lavou. O sangue de Jesus te limpa de todo pecado. Quando Jesus me alcançou, a sujeira que estava em mim não pôde contaminar a ele. Foi a limpeza, foi a lindeza dele, foi o Espírito Santo dele que me encheu e me lavou, me regenerou para uma nova vida. Ele quer fazer isso com todos nós que estamos aqui nessa noite. Mas Ele quer deixar espaço, como aquela música que a Gisele cantou, eu estou à porta, deixa-me entrar. Ele quer achar espaço na sua vida. Esse coração que está tão sujo, você foi abandonada, você foi entristecida. Mas o Espírito Santo de Deus te diz nessa noite, nunca te abandonei, nunca te decepcionei. Eu nunca te traí. Deixa o Espírito Santo de Deus te convencer nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te preencher nessa noite. Pai poderoso, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é bom, como o Senhor é santo, como o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Senhor, pelo seu amor que nos alcançou, pela sua graça, pela sua misericórdia. Pai amado, que nós possamos oferecer aos nossos irmãos aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus, todos os dias. O seu perdão, a sua graça, Pai, a sua misericórdia. Pai, nos ajuda a olhar, Deus amado, as nossas irmãs com os mesmos olhos com os quais o Senhor tem nos olhado, ó Deus. Com olhos de amor, de misericórdia, Deus. Porque eu também sou sujeita a falhar. Eu também sou sujeita a errar, Senhor. Eu preciso do seu perdão, Pai. Por isso eu libero perdão nessa noite para cada pessoa que me ofendeu, que me magoou. Eu libero esse perdão nessa noite, esse fardo. Em nome de Jesus. Que cada irmã aqui possa ter entendido e compreendido a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Venha encher a vida de cada irmã aqui nessa noite. Venha transbordar na vida de cada irmão aqui nessa noite. De cada pessoa que está me ouvindo em casa nessa noite. O Espírito Santo de Deus venha encher o coração, até que o coração fique ardendo pela sua presença, Senhor. Ardendo porque o Senhor se faz presente aqui. Nós te adoramos nesse lugar. Nós te adoramos nesse lugar, Senhor, nessa noite. Nós adoramos a sua presença nesse lugar, Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor.
suprir Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos um lugar Respira. no coração. Porque Deus, Importa que Ele cresça. Ele já fez a obra na sua vida. Amém? Pode respirar. Jesus já trocou o fardo com você nessa noite mais uma vez. Assim como Amém? Jesus.